Fala, meu povo do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre polaridade das ligações. A gente está no módulo ainda de ligações químicas, tá? Química, logicamente. A gente está falando, e aqui na aula de hoje a gente comenta então a separar, a classificar, a melhor forma de identificar se um composto é formado por ligação iônica ou ligação covalente, além de traçar mais características sobre a ligação covalente. Bom, se você não conhece, prazer, Bruno Matassoli, e bora para a aula, olha só. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é essa concepção de polaridade, e a polaridade ligado à ligação covalente. Polaridade, algo de polarizar, né, é focar alguma coisa, né? Por exemplo, quando digo que um local é um polo gastronômico, é porque naquele local existem várias barracas, vários centros de alimentação de comida, ou típica, ou específica, ou o que for. É um polo, tá? Aqui na química não é com comida, aqui na química a gente está falando sobre a questão de elétrons. Quando a gente diz que uma molécula ela é polar, é porque não está distribuído de forma uniforme sobre essa estrutura inteira, no caso da ligação, os elétrons. Então, vamos lá. A gente diz que uma ligação é polar ou não, dependendo de como estão ligados esses átomos. Para você entender, olha aqui, ó. Quando dois átomos compartilham elétrons em uma ligação covalente, essa ligação pode ser apolar. Eu falo muito dificilmente apolar, eu chamo de não polar, tanto faz. E às vezes quando você está comentando, isso é apolar, isso é polar, confunde. Mas apolar, não polar ou polar, tá? Conforme a diferença de eletronegatividade. Bruno, a eletronegatividade, o que seria isso? A gente já viu eletronegatividade e a gente vai voltar a falar, e é um dos destaques para entender polaridade. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons dentro de uma ligação. Então, se ele tem a capacidade de atrair elétrons, né, se ele tem uma capacidade muito forte de atrair elétrons dentro de uma ligação, mesmo que seja com compartilhamento, né, os elétrons ficam deslocados para mais próximos de um átomo que de outro. Isso torna uma molécula polar, tá? Aqui tem os valores de eletronegatividade, tá? Caso a gente precise, mas caso a gente não tenha, saiba que o elemento mais eletronegativo que existe é o flúor, pela tabela, e as escalas vão em tendência ao flúor, tá? Eu hoje vou trabalhar com valores, caso não lembre, a gente consulta aqui na tabela para não ter problema. Por exemplo, para você entender como é que eu vejo uma ligação, nada melhor que colocar as substâncias em práticas. Colocar a menor delas, que eu acabei não falando antes das ligações covalentes, então serve também de certa forma um aprendizado, que é o gás hidrogênio. E olha só, gás hidrogênio, ele é formado que é um hidrogênio ligado ao outro. Ele é um caso que o gás nobre mais próximo do hidrogênio é o hélio. Então o hidrogênio tem um elétron e só precisa ganhar mais um elétron. E aí, então, ele chega à estabilidade igual à configuração eletrônica do hélio. Tá? Se você está com uma tabela do lado, você vai reparar que o hélio tem 2 elétrons apenas. Então, o hidrogênio tem um elétron e precisa de um elétron para ficar estável. Pronto. Aqui está a ligação. A eletronegatividade, que eu vou colocar de outra cor aqui, eu vou colocar de azul, do hidrogênio é 2,1. É relativamente alta em comparação a alguns elementos. Só que ele está ligado a outro elemento que tem a mesma eletronegatividade. Uma associação que não é totalmente válida, mas ajuda, é como se fosse um cabo de força, né? Onde os dois puxam com a mesma intensidade. Significa que a ligação química ela é apolar. Então você considera que a ligação que forma o composto gás hidrogênio, essa ligação é uma ligação apolar. Apolar. Tá? Não existe polos. E aí está a descrição desse conceito, né? A gente chama de apolar porque ocorre com o mesmo elemento químico. Ou quando você tem uma tabela, se você não tem tabela, você não pode dizer isso. Mas se você tiver uma tabela, se você encontrar dois elementos químicos que tenham a mesma eletronegatividade, como acontece em questões de vestibulares, porque é um valor arredondado, você pode considerar a ligação como apolar. Mas
Entenda que é um valor aproximado. Geralmente, um é um pouco maior do que o outro nas casas decimais, comparativamente. Tá? Mas, se voltar arredondado é igual, você considera, mesmo sendo de dois elementos químicos diferentes, como uma ligação apolar. Tá bom? A gente diz, então, por exemplo, nesse caso, que ele não tem carga, a gente chama de caráter parcial. E a gente diz que essa ligação ela é 100% covalente, porque o compartilhamento está homogêneo de elétrons. Tá? Já é diferente, por exemplo, da ligação formada, e consequentemente também essa molécula, do HCl, que é o ácido clorídrico, ou, na verdade, uma curiosidade, a gente só pode chamar de ácido clorídrico se ele estiver dissolvido em água, ele naturalmente é cloreto de hidrogênio, H com Cl. Cloro, se você não lembra na tabela, ele pertence à família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele vai precisar fazer uma ligação, ele vai fazer essa ligação com o hidrogênio, então é essa ligaçãozinha aqui, tá? A gente pode representar assim. Cloro, e aqui eu vou colocar os elétrons, tá bom? E aí o que acontece? Diferente do hidrogênio, o cloro tem uma outra eletronegatividade. Se você tiver agora com uma tabela, mas não tiver com os valores de eletronegatividade, lembre sempre que quanto mais próximo do flúor, mais eletronegativo. Então o cloro sim é mais eletronegativo que o hidrogênio. Mas se você tiver, vou colocar os valores aqui de novo de azul, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1 e a do cloro é 3,0. Então existe uma diferença de eletronegatividade. Significa que os elétrons dessa ligação, né, se fosse uma forma de representar, estão mais próximos do cloro, né, do que do hidrogênio, tá? A nuvem eletrônica está com a densidade eletrônica, né, que seriam os elétrons assim, mais próximas do cloro. A gente representa isso com um símbolo de um vetor, né? A gente pode colocar para cá, ó, tá? E aí é símbolo de carga parcial negativa aqui, carga parcial positiva aqui, tá? Esse símbolo representa carga parcial. Por que eu tenho que botar esse símbolo? Porque se eu botar só o menos ou só o mais, eu estou falando de íons. Isso não é um íon. Ninguém perdeu o elétron, ninguém ganhou o elétron. É que a carga, a densidade dessa ligação está mais deslocada em função do cloro do que em função do hidrogênio. Tá bom? Então, olha só, continuando. Então, a gente entendeu que, por exemplo, para essa ligação, ela é polar. Então, ocorre com elementos diferentes, né? Nesse caso, o átomo mais eletronegativo exerce uma atração sobre os pares de elétrons compartilhados, adquirindo o que a gente chama de caráter parcial negativo, que eu desenhei ali. Consequentemente, o átomo menos eletronegativo adquire o caráter parcial positivo. Então, se torna uma molécula, ou na verdade, uma ligação polar. O que tem a ver a ligação iônica com isso? Se a diferença entre os dois elementos for tão alta a ponto de ser maior que 1,7, é como a gente caracteriza que o composto não está fazendo uma ligação covalente, ele está fazendo uma ligação iônica. Por sinal, quanto maior a diferença, maior o caráter iônico da estrutura, tá bom? Então, assim, uma forma de identificar se um composto está fazendo ligação iônica ou covalente é verificando essa diferença de eletronegatividade. Se você tem os valores em posse, em mãos da eletronegatividade, você pode fazer essa diferença. Um exemplo aqui, ó, pegando a tabela, eu vou falar do sódio, do cloro e do berílio. Cadê o berílio? O berílio está aqui em cima, do berílio. Quando você pega, por exemplo, o cloreto de sódio e pega essa estrutura, por mais que a gente já saiba que ele é um composto iônico, né, você pode verificar isso sabendo que a eletronegatividade do sódio é de 0,9. É alta? Não, é baixa. E aí lembra sempre, um elemento de baixa eletronegatividade, quando se liga a um elemento de alta eletronegatividade, né, se torna uma ligação iônica. Mas a diferença, que eu vou colocar como ΔE, é sempre o maior menos o menor, tá? 3,0 menos 0,9. Isso dá 2,1. É um valor acima de 1,7, porque realmente essa ligação tem um caráter predominante iônico. Essa ligação não ocorre por compartilhamento de elétrons.
tá? Já é diferente, por exemplo, do cloreto de berílio, porque se você for olhar o berílio, como eu falei antes, é 1,5, e do cloro é 3,0. O delta E disso, a variação, a diferença de eletronegatividade é de 1,5, não é? 3 menos 1,5 é 1,5. Ah, Bruno, mas tem um 2 do cloro, eu preciso multiplicar? Não, é de cada ligação que eu estou falando. Significa que essa ligação ela tem um caráter polar, né? Ela tem um caráter de iônico até elevado, mas na verdade ela é uma ligação covalente. A gente lembra que o berílio é um composto que ele sofre a contração do octeto. Ele tem 2 elétrons na camada de valência e ele fica estável com 4. Então a ligação que ele faz com o cloro não é uma ligação iônica, ele não doa os elétrons para o cloro, por mais que ele seja da família 2A, tendência dele doar. Na verdade, por essa diferença e pela sua estrutura, o que ele faz é compartilha. Então ele tem 4 elétrons, também poderia verificar pela diferença de eletronegatividade. Foi. A Bruna é ligação metálica. Ligação metálica é entre os metais. Então você não precisa verificar isso, essa grande diferença. É bom para entender as exceções em compreender quando você vai caracterizar um composto iônico ou composto covalente, caso você tenha esses dados, né? Caso você não consiga montar realmente. Mas se você lembra das exceções da regra do octeto, você consegue também montar e saber discernir se um composto faz ligação covalente ou se ele faz ligação iônica. Um detalhe que eu acabei não falando e a gente deixa para esse momento, Bruno, mas um composto só pode fazer um tipo de ligação? Não, ele pode fazer 2 tipos de ligação, mas aí ele não vai fazer metálica, ele pode fazer ligações covalentes, né, e mesmo assim ser um íon. Então, um composto iônico depois pode ter dentro do seu composto ligações covalentes, né? É isso que eu estou falando aqui. Na verdade, uma coisa que é importantíssima de saber é que se um composto faz uma ligação iônica, ele é iônico. Ele pode fazer inúmeras ligações covalentes, mas se ele gera carga, é um íon. Se é um íon, no final vai ocorrer a atração eletrostática entre os íons. Então eu digo que ele é um composto iônico. É um caráter e propriedades que bate mais forte do que as características de ele efetuar ligações covalentes dentro. Um exemplo disso é o íon hidrônio, tá? Olha só, o íon hidrônio, tá? Carga positiva, é um cátion. Você vai escutar muito desse íon quando a gente fala sobre compostos ácidos, né? O que destaca um composto ácido em contato com a água gerar o íon hidrônio. É onde a gente calcula pH e por aí vai, tá bom? E aí, como é que eu vou montar a estrutura dele? A primeira coisa que eu vou ter que pensar para montar a estrutura dele é organizar isso. Ele é um íon, então eu sei que não é uma espécie neutra. Eu sei que ele tem menos um elétron, tá? Mas, Bruno, ele por dentro é formado... Por dentro foi ótimo, mas a sua estrutura é formada por ligações covalentes? Sim. Como é que você monta? Olha só, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, e eu vou colocar um para baixo aqui, hidrogênio, tá? Você pode botar nas 4 direções. E aí você vai fazer um cálculo seguinte, a quantidade de elétrons que tem. Quando você está montando um composto, né, que é um pouco grande e é um composto covalente, você pode fazer montando, contabilizando o número de elétrons. Principalmente você usa essa técnica para compostos que são iônicos, né? Seriam íons compostos, tá? Aqui, ó, H3O. Primeira coisa que você vai ver é o número de elétrons na camada de valência que existe do hidrogênio. Existe 1. Só que existem 3 hidrogênios, então 1 vezes 3, tá bom? Mais o do oxigênio. Na camada de valência, o oxigênio tem 6 elétrons, porque ele pertence à família 6A. A essa altura do campeonato, saber que o oxigênio é do grupo 16 ou consultar a tabela é importante. Então, 6. Olha aqui, ó. Isso dá um total de 9 elétrons. Só que ele perdeu um elétron. Então, ele tem 8 elétrons. É uma estrutura que perdeu um elétron. É um cátion. Como é que eu coloco? Bom, eu faço uma ligação simples com todos eles. Porque o hidrogênio só precisa de 2. Então, não preciso nem completar o hidrogênio para conseguir estabilizar. E sobram 2 elétrons, coloco aqui em cima.
Pronto, chegou a um total de 8, normal. Só que isso aqui, que a gente fala de fórmula eletrônica, ela tem que ser o misto dos dois. Ela tem que ser com esses conjuntos aqui, como a gente colocou, mas tem que colocar entre conchetes, olha, tem que colocar entre conchetes. Por quê? Porque é uma espécie iônica, um mais ou só mais. Se você quiser, você também pode representar na fórmula estrutural, sem problema nenhum. Mas é o mesmo raciocínio. Você precisa colocar. Se é um composto iônico, pô, tá? Tem carga, ele precisa se ligar a mais alguém, ele não existe sozinho, ele vai estar ligado a alguma espécie negativa, mas é o que a gente chama de íon hidrônio. A gente pode ir mais à frente e olhar o sulfato de sódio. E aí tu fala, Bruno, agora que eu tô meio bugado, como é que eu monto essa estrutura? Bom, presta atenção. A primeira coisa que você vai ter que fazer é que você vai ter que reparar, quando um composto é grandezinho, que o primeiro elemento é um metal, enquanto todo o resto são ametais. Então isso é formado por uma ligação metálica dele com o que sobrou. Isso é muito conhecido entre os sais. Então quando a gente for lá em funções inorgânicas, você vai reparar isso bem. Isso são dois átomos de sódio ligados ao resto da estrutura. Isso significa que existem dois íons, deixa eu colocar de novo de branco, pronto. Dois íons Na mais. Então todo o SO4 tem carga menos 2. Por que o Na é mais? Porque o Na é da família 1A, ele tende a perder um elétron. Então ele se liga por ligação iônica a alguns compostos, perdendo um elétron. Então esse cara ganhou um elétron. Então a primeira coisa que você vai fazer, eu vou até apagar para ficar mais organizado, sabendo que a estrutura é formada pelo Na com carga mais 1, duas vezes, SO4, apagar aqui, 2 menos. Você vai fazer a mesma coisa que eu ensinei no outro. Esse cara, você precisa desenhar alguma coisa? Não, porque ele é um metal, já perdeu os elétrons. Isso aqui é um íon composto. Então aqui dentro eu vou ter que representar como é a estrutura, porque aqui dentro tem ligações covalentes, tá? E aí também não é nenhum mistério, né? Esse é até um pouco complicado porque é uma das exceções do octeto. É só você pensar, primeiro, vamos fazer o nosso cálculo de elétrons? Se eu fizer o nosso cálculo de elétrons, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o enxofre tem 6 na camada de valência, mais 4 vezes a quantidade do oxigênio, que também é 6, porque ambos pertencem à família dos calcogênios, família 6A ou grupo 16. Se somar tudo isso, vai dar 5 vezes 6, que dá 30. 30 elétrons. Acabou? Ah, não, eu tenho que tirar 2. Tirar 2, não. Ah, mas é menos. Não, menos elétrons quer dizer que ele ganhou, então são 32 elétrons. Tá bom, só já tem 32 elétrons. Como é que eu vou montar essa estrutura? Fácil, olha só, enxofre no meio, e aí você pode rodear o enxofre com os oxigênios. Lembra? Você vai colocando as estruturas assim, ó. E aí você vai colocar primeiro uma ligação entre eles. Uma ligação entre eles. Uma ligação entre eles. Uma ligação entre eles. Foca sempre no átomo, nos átomos da extremidade. O oxigênio precisa fazer 2 ligações para ficar estável. Então vou colocar aqui, ó, 2 ligações para ficar estável. 2 ligações para ficar estável. 2 ligações para ficar estável. Bruno, só que quando você fez isso, você extrapolou o octeto. Mas o enxofre ele pode ultrapassar o octeto, lembra? Tanto o enxofre quanto o fósforo. E aqui eu fiz quantos de elétrons? Deixa eu ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faltam 16 elétrons. É verdade. Mais 4 para cada um. Mais 4 para cada um. E isso aqui, ó, vou fazer um traço duplo assim, tá? Ó, é a ligação covalente dentro desse composto, tá? Nesse caso é um pouco estranho, dificilmente você tem que montar, mas acontece, tá? E aí você pode colocar assim, ó, Na mais, deixa eu apagar esse mais aqui e colocar um conchete. Um conchete, 2 mais, tá?
Já é mais complicado a montagem dos compostos iônicos, eu só mostrei uma visualização, a gente mais à frente vai trabalhar isso bem junto com as funções inorgânicas, aí fica mais fácil, mais fluido falar sobre isso, tá? Mas a gente fecha por hoje, tá bom? Até nossa próxima aulinha, até outro módulo também. Fui! Beijo grande e abraço forte!